Polícia Rodoviária Federal pode lavrar termo circunstanciado de ocorrência? Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não está inscrito, aproveita, se inscreve. Se já está inscrito, mas ainda não acionou o sininho, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado por e-mail e também no seu celular. Pessoal, essa pergunta é muito pertinente, em especial por uma novidade normativa inserida, publicada recentemente no último dia 18 de outubro de 2019. E o que é que aconteceu? Nesse dia 18/10 foi publicado o decreto 10.073 de 19. E esse decreto, ele trouxe expressamente uma normativa indicando que a partir de sua publicação, a Polícia Rodoviária Federal, os membros da Polícia Rodoviária Federal teriam aptidão e legitimidade para lavrar termos circunstanciados de ocorrência. E isso é uma questão muitíssimo polêmica e não é nova. É nova em relação à PRF, mas já há muito é discutido, tanto em âmbito doutrinário, como também no âmbito do Supremo Tribunal Federal, questionando eventuais portarias que vinham admitindo e que vêm admitindo em alguns estados da federação a lavratura desses termos circunstanciados de ocorrência por membros da Polícia Militar dos respectivos estados. E aí, antes da gente analisar criticamente se objetivamente essa situação trazida pelo decreto 10.073 de 19, eu preciso recapitular rapidamente de maneira conceitual o que é um termo circunstanciado de ocorrência. Você deve lembrar que as infrações de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles crimes que não têm a pena máxima privativa de liberdade superior a 2 anos e toda e qualquer contravenção, eles não, como regra, não desafiam um inquérito policial. Na verdade, a lei dos juizados especiais indica que, como regra, haverá uma substituição por uma peça muito mais simples, que é justamente o termo circunstanciado de ocorrência. O TCO nada mais é do que uma peça, no caso, substitutiva ao inquérito policial, muito mais simples e sem o devido rigor formal, através do qual a autoridade policial vai fazer uma síntese dos fatos, vai indicar as pessoas envolvidas naqueles fatos e, posteriormente, uma vez concluída, remeterá ao juizado especial. É isso que é o termo circunstanciado de ocorrência. Algo muito simples, algo sem formalidades, algo bastante dinâmico. O grande problema e a grande questão, pessoal, é que o artigo 69 da Lei dos Juizados, a Lei 9.099, ela é objetivamente muito clara ao deixar pontuado que quem tem a atribuição para a lavratura do TCO é justamente a autoridade policial. E em todos os diplomas processuais penais, a gente sabe que quando o legislador traz a menção ou faz a menção à autoridade policial, a gente sabe que ele está indicando essa atribuição para o delegado de polícia. E aí a questão de fundo é: pode um decreto do Executivo Federal, como o decreto 10.073 de 2019, trazer uma atribuição diversamente daquela estabelecida no artigo 69 da Lei dos Juizados? Isso seria pertinente? Isso seria formalmente possível? Isso seria formalmente constitucional? E ainda de fundo, uma segunda reflexão: será que isso, ou a conversão dessa atribuição para a Polícia Rodoviária Federal, ou mesmo para as polícias militares, isso seria compatível com a Constituição Federal? Aqui, pessoal, a gente tem duas correntes mais claras no âmbito das polícias militares.
Em tese, a primeira corrente indica ser isso possível desde que isso fosse feito através de projeto de lei, alterando ou criando exceções para a Polícia Militar, para a Polícia Rodoviária Federal, visando a desburocratizar algo que essencialmente já seria desburocrático, não burocrático, que é justamente o TCO, dando a efetiva dinamicidade e efetivamente trazendo e consumando a ideia de ausência de rigor formal. Ou seja, superado esse aspecto formal de legalidade, seria possível essa flexibilização. Há ainda uma outra corrente que admite essa possibilidade através de portarias e decretos, como se fossem regulamentadores da norma estabelecida. Mas há uma terceira hipótese, terceira corrente, essa muito mais forte no âmbito doutrinário, e hoje é possível também dizer, apesar de não ter definitividade, mas também é possível apontar como mais forte no âmbito jurisprudencial, que é a impossibilidade dessa delegação ou dessa ampliação de legitimidade para a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência. Aqui na doutrina, a gente tem uma vasta possibilidade de citar. A gente pode citar a professora Ada, indicando esse sentido, o professor Antônio Magalhães Gomes Filho, o professor Escarance Fernandes, o professor Idejalma Múcio, dentre outros, professor Luiz Flávio Gomes, dentre vários outros. Eu poderia passar a noite toda citando aqui. Mas já sabemos que a doutrina é majoritária. E qual é o fundamento trazido para sustentar esse entendimento da impossibilidade? Em primeiro lugar, conforme eu disse, tem um aspecto legal. O artigo 69, ele indica peremptoriamente que a atribuição é da autoridade policial, leia-se, portanto, do delegado de polícia. Mas vamos imaginar que viesse uma lei alterando o artigo 69, ou mesmo a portaria, para quem acredita, o decreto, mas vamos pensar num projeto de lei que alterasse, passando a legitimidade para a Polícia Militar, passando a legitimidade para a Polícia Rodoviária Federal. Isso seria possível? Pessoal, alguns ministros no Supremo Tribunal Federal já enfrentaram essa situação e advogaram a tese sustentada por essa doutrina majoritária, no sentido de que isso seria também materialmente inconstitucional. E por quê? Porque, de acordo com o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1º, a atividade investigatória, ela deveria ser exercida essencialmente pela polícia investigativa. E ressalvados casos excepcionais em que esses outros entes, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, pontualmente atuam como polícia investigativa, como regra, eles não são polícia judiciária, não são polícia investigativa, e atuando como outro tipo de polícia, não teriam a aptidão necessária, de acordo com o texto constitucional, para exercer as funções investigatórias típicas, como justamente a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência. Então, particularmente, entendo que deve hoje prevalecer o entendimento que esse decreto 10.073, ele é duplamente inconstitucional, tanto no aspecto formal, porque vem a ferir, a colidir claramente com o artigo 69 da Lei dos Juizados, bem como, de acordo com essa corrente que é sustentada majoritariamente, materialmente inconstitucional. Particularmente, aqui vai a minha opinião, eu defendo efetivamente que é possível alterar, ampliar justamente nessa linha de desburocratizar algo que na essência já é sem muito rigor formal. E como a lógica nos juizados especiais é da celeridade, velocidade, ainda que sem comprometimento das garantias processuais estabelecidas na Constituição, penso que muitas vezes é de bom tom e interessante para todas as partes ampliar essa possibilidade da lavratura dos termos circunstanciados de ocorrência. Aqui há uma discussão muito corporativa, mas minha análise é exclusivamente técnica. Assim, tendo essa possibilidade como norte, na minha opinião, seria válido, seria interessante, seria possível ampliar essas possibilidades. Contudo, para isso seria imprescindível
via projeto de lei. Portarias, decretos e atos infralegais não teria aptidão. Por isso, na minha opinião, particularmente, o decreto 10.073, nesse ponto, ele é inconstitucional formalmente. Ainda na minha visão, ainda que não seja a minha opinião, tanto doutrinariamente como a tendência jurisprudencial reconhecer esse decreto, tanto formal como materialmente inconstitucional. Pedro, essa resposta é definitiva? Não, porque o Supremo Tribunal Federal ele não tem ainda uma posição clara, específica sobre esse decreto, que foi publicado no último dia 18, e ainda assim, em relação aos casos das polícias militares, não tem entendimento definitivo. É só uma tendência a partir de algumas manifestações dos ministros. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. E se gostou, marca os amigos, marca os conhecidos, dá o legal, dá a curtida, se inscreve e aciona o sininho. Valeu, fiquem com o Papai do Céu e ótima semana para todos. Valeu!